Vamos raciocinar, pessoal. Não faz sentido hoje eu tirar erro de SPED. O tempo que o contador perde tirando o erro de SPED, por exemplo, na social você não tira erro de evento, sabe, tá dando um problema cadastrar aqui, você vai lá mas já manda o lote dos eventos. E já corrige na fonte. Já corrige na fonte. Eu converso com auditores fiscais que na cabeça deles, o nosso modelo tributário é super simples, é super fácil. Mas aí, professor Marcos, eu queria, na verdade, trazer uma provocação diferente para você, né? Eu falei aqui que nada impede de amanhã o SPED ser apresentado com uma nova nomenclatura, né? E para ilustrar para quem está nos assistindo de que pode haver uma nova apresentação de uma escrituração digital e simplesmente ser somente uma repaginada, né, um renovo, eu gosto de ilustrar que, por exemplo, na Europa existe SPED contábil. Só que o modelo de transmissão do SPED contábil é diferente do Brasil. Lá se trabalha muito com a questão de transmissão por eventos, né? Como é social. Como é o social. E aí a gente já tem uma visualização de que nós estamos vivendo uma segunda fase do SPED, né? Na primeira fase nós tínhamos PVAs offline, né? PGEs offline, né? Que é o caso do SPED contábil, SF, SPED fiscal e contribuições. E quando nós viemos para uma segunda versão das escriturações digitais, que foi o E-Social e o REINF, a gente já não tem mais PVAs, PGEs, nós temos o nosso sistema se comunicando diretamente com a base de dados do fisco. Você imagina isso acontecer com o SPED contábil, com a SF? A gente vê eles evoluindo para esse modelo de transmissão contínua de eventos, até para ilustrar para o pessoal, lançamento por lançamento sendo transmitido para o fisco? Primeiro a gente precisa compreender, né, que essa questão de evolução da obrigação acessória, ela acontece conforme o andamento da tecnologia vai sendo implementada nas rotinas do fisco. Você pega, por exemplo, a DIPJ, acho que vocês não lembram, vocês estão nos assistindo da DIPJ, a DIPJ tinha blocos, na verdade fichas, que abrangiam o IPI e abrangiam o INSS. Então tinham fichas que tinham essas duas informações. Quando ela foi substituída, ali em 2014, a última vez que foi transmitida, ela distribuiu as fichas de INSS para o E-Social e distribuiu as fichas do IPI para o SPED fiscal. E dentro desse contexto, ela é extinta completamente. Então perceba que essa evolução, eu saí de uma obrigação acessória que era tida como declaração, que eu simplesmente ia lá e declarava, né, o valor que eu entendia ser o correto e, obviamente, passava para um processo fiscalizatório. De modo muito sintético. Sintético e objetivo, né? Eu vou lá, apresento um número e transmito. O grande segredo é que nós sempre passamos por essa evolução de processo tecnológico. E sem dúvida, tá, professor? O modelo que o SPED está hoje, isso nos nossos, né, que nós usamos, SPED fiscal, SPED de contribuições, SCD e SF, são modelos muito arcaicos, considerando a tecnologia que nós temos hoje. É óbvio que foi pensado naquelas regiões do Brasil em que não tem uma internet lapidada ali legal. Eu também entendo que a gente precisa compreender que o Brasil é um país continental e nós temos esse tipo de problema. Mas a gente pega o exemplo do E-Social, que hoje funciona relativamente bem, trabalhando com a tecnologia por evento web service, que é uma necessidade da gente. Então, a extinção ou a possível substituição do SPED de contribuições, é natural que quando vier uma obrigação acessória voltada para a CBS, que possa estar no sistema público, porque o sistema público de escrituração digital é um repositório, né? É um grande banco de dados. Que possa estar lá a nível de web service mandando eventos, é natural. Até porque a gente tem as notas fiscais eletrônicas trabalhando já dessa forma. Era o que eu ia dizer. Né? Então, se eu tenho tecnologia... vamos raciocinar, pessoal. Não faz sentido hoje eu tirar erro de SPED. Não faz sentido. Mas é sério. O tempo que o contador perde ainda tirando o erro de SPED, por exemplo, na social você não tira erro de erro de evento, tá dando um problema cadastral aqui, você vai lá mas já manda o lote dos eventos. E já corrige na fonte. Já corrige na fonte. Porque não faz sentido esse trâmite de arquivo. E isso leva o próprio contador a continuar naquele jeitinho, naquela gambiarra. Exatamente. Interessante é isso. Acontece com quem está nos assistindo. Tem gente que fica se vangloriando, né? Recebo o arquivo, vou isso. E mês que vem vai fazendo do mesmo jeito e não corrige a base. E isso traz, professor, uma evolução cultural. Porque dizem assim, mas
o E-Social não mudou as leis trabalhistas. De fato, não mudou. Mas mudou a cultura trabalhista. Do ponto de vista de... Hoje, é raro, existem, não aqueles que estão nos assistindo, mas é raro a gente falar de contratação sem CLT. Existe, mas é raro. Ei, Marquinhos, estamos mentindo pra ti, viu? Não. Mas eu digo assim, tudo bem, retroativo, por exemplo, retroativo acabou, a consciência do empresário quanto a contratar com medo da obrigação acessória é muito grande. Mas se fala muito em venda sem documento fiscal. Mas quando a gente tiver essa interligação web service, sem que eu necessite, enquanto operador, ter que ficar mandando arquivo e esse trâmite, isso melhora a nossa vida, do ponto de vista de ser analítico, e melhora a vida do fisco, porque ele não vai receber uma informação falsa, ou uma informação atrasada. Intempestiva, né? Intempestiva. Então, essa questão, tem um prazo para isso, um prazo para aquilo, na verdade, a informação deveria ser realmente intempestiva. Aconteceu, já transmitiu como é o documento fiscal eletrônico. Esse é o ponto dos tributos sobre consumo, né? Que eu vou lá pro IBS, para a CBS, que eu acredito, professor, que é uma tendência desse formato. Nós temos a experiência ali de Portugal e dos países europeus, que aí você vai para os tributos sobre a renda, né? Sobre o patrimônio, você tem a escrituração contábil. Acredito, professor, a não ser que a gente mude a estrutura digamos, do processo contábil em si, da escrituração contábil, é muito difícil de a gente ter que transmitir eventos de registros contábeis. Embora se defenda, que não existe mais princípio, mas dentro da estrutura da NBCTG 00, estrutura conceitual, a tempestividade dos registros contábeis. Só que eu também tenho um lapso no exercício social que pode ser feito ali determinados ajustes dentro da legalidade. Então, eu acredito que a questão do evento para fins contábeis é uma outra discussão. É uma discussão mais complexa, digamos assim. Você não está querendo aceitar que isso vai acontecer. Não quero aceitar porque também não faz sentido, entendeu? Mas eu estou te dizendo que na Europa tem, por que lá faz sentido aqui? Só que a legislação europeia, do ponto de vista contábil, você consegue ter uma materialidade da informação muito mais ampla. Não vejo muita diferença não, da apuração da renda. Mas assim... Acho que a gente tem até mais facilidade por conta do lucro presumido. Mas assim, a da renda, por exemplo, você consegue ter eventos contábeis lá de forma muito mais respeitosa da realidade, digamos assim. Enquanto eu não mudar a estrutura base daqui, eu não tenho condição de ter um registro contábil tempestivo. Está falando de estrutura base do contribuinte ou do fisco? Do contribuinte, da cultura, a cultura. Onde é que tu viu a administração tributária preocupada no momento de criação de obrigação acessória com cultura? Cara, se você parar para pensar, quando a nota fiscal eletrônica foi implementada, a maioria dos comércios não tinha nem computador nas empresas. E ela foi implementada. E eu já disse isso em aulas e o pessoal às vezes não acredita, porque é difícil de visualizar isso na prática, né? Mas eu converso com auditores fiscais que na cabeça deles, presta atenção, na cabeça deles, o nosso modelo tributário é super simples, é super fácil. Mas sabe por quê? Mas eu faço um exercício difícil de tentar me colocar no lugar deles, para tentar pensar com a cabeça deles, mas tem até justificativa, tem até sentido, porque na cabeça deles, olha a lógica. Cara, se tu comprou, imagina que tu é um varejista, certo? Tu comprou essa mercadoria de um atacadista. Esse atacadista já comprou de uma indústria. Quando a indústria vendeu, ela emitiu o documento fiscal eletrônico. Você concorda comigo se a gente estiver falando só de revenda de mercadorias, que o produto é o mesmo? Uhum. Se o produto é o mesmo, o NCM é o mesmo. Sim. A descrição é parecida. O código do produto é do seu sistema, você só vai alterar o código do produto. A unidade de medida depende só da unidade que você comercializa, mas são coisas muito simples. E se esse documento ele é todo eletrônico, você só vai fazer uma replicação ajustada à sua realidade daquilo que já aconteceu na indústria. Qual a dificuldade disso? Era uma caixa, agora são 10 unidades. São unidades, mas o produto continua sendo o mesmo. Sim. Se é assim, e rapidamente esse documento, você já comprou da entrada, já veio pronto do teu fornecedor. Da saída, tu só alterou para as informações adaptando a tua realidade. E no teu sistema, tu vai só importar essa entrada e essa saída para fazer a apuração. Vê que na cabeça dele parece um negócio muito simples. É óbvio, né? É óbvio que eu estou dizendo na visualização de quem não operacionaliza. Porque na cabeça de quem operacionaliza e está aqui nos assistindo, deve dizer o seguinte, poxa,
Isso é loucura, né? Isso é loucura. Cadastro de produto, unidade de medida, fator de conversão, NCM, CST por produto. Porém, são 50 empresas ao mesmo tempo, né? De onde compra, para onde vende. Mas aí é um pensamento mais contábil, porque a obrigação não é do contador, a obrigação é do contribuinte. Então, o contribuinte ele é único. Ele é único por estabelecimento. Então, é mais nesse sentido de que na cabeça do fiscal, do auditor, é tudo muito fácil. Tá tudo muito simples. E com a reforma aí é que vocês verem ele explicando, você já viu uma apresentação do SERPRO, eles explicando a apuração assistida, é um conta corrente, ele repete isso. Tu vai só conciliar. A ideia é de conciliação, somente. Corrente. Então, assim, eu não duvido que a gente tenha um modelo utilizando o Web Service de eventos. Eu só acho que precisaria ter um gatilho motivador para isso. E sabe qual é que eu imagino que seja esse gatilho? Reforma tributária da renda. Da renda. Da renda. Reforma tributária da renda. Porque o gatilho do consumo já vai ser o consumo, né? Já está sendo o consumo. Perfeitamente. Aí você imagina uma reformulação da tributação sobre a renda, uma reforma tributária da renda que exclua o lucro presumido. Deixe de existir. É só todo mundo lucro real e simples. Conjecturação, viu, pessoal? Pelo amor de Deus. Isso aí é ideia, não. Conjecturação. Não tô sabendo de nada, não. Só hipóteses. Então imagina que acaba o lucro presumido. Empresas são do lucro real, eles têm ali fazer a sua apuração e, obviamente, um rigor maior dessa apuração, porque todo mundo está concentrado, toda a apuração do país nesse único modelo, e aí eu quero receber essas informações em tempo real para poder, né, validar aqueles cálculos, como foi quando o SPED contábil surgiu. Quando o SPED contábil surgiu, nós não tínhamos escrituração digital. Era impensado, não era não? Era. Tu que levou ali não sei quantos balanços para registrar na junta comercial. Maria, tá para abuso da mulher da junta. Não era impensado você imaginar um modelo onde a escrituração passaria a ser completamente digital, a contabilidade. A ponto de que hoje todas as razões você manda em PDF facilmente? Sim. Hoje em dia nem é mais para ter nada em papel. Já existe normativo do DREI que escrituração em papel não é para ser autenticada. Então vejam, a gente achava impensado. E então, não é um cenário que está muito distante, né? A gente está falando de menos de 10 anos aí. Sim. Realmente. Ou seja, os próximos 10 anos tendem a ter um cenário web service muito mais relativamente tranquilo. A própria reforma tributária vai trazer isso. Professor, na verdade é nós estarmos trabalhando e fazendo coisas que geralmente não éramos para fazer. Você concorda comigo? Por exemplo, que se você está trabalhando obrigado? Mas o departamento pessoal, por exemplo, ele está ali preocupado com a legislação e com eventos a serem transmitidos que são decorrentes daquela operação. Hoje, no E-Social, você não se preocupa com problemas, com erros. Como assim, Marcos? Não, você se preocupa com erro operacional. Essas coisas. Mas veja bem, você para transmitir um SCD e um SF de uma empresa do lucro real com operações complexas, meu amigo, você leva ali pelo menos uns 5 dias. Porque o tanto de problema operacional logístico do SPED é absurdo. Mas eu acho que isso acontece muito devido à não tempestividade do acompanhamento dessas operações. O fato de não ser web service contribui para que isso ocorra. Sim. Porque a folha, elas são eventos diários. Então, se tem uma admissão, eu tenho um prazo para fazer aquele procedimento. Se eu tenho uma rescisão, eu tenho um prazo. Se tem uma férias, eu tenho um prazo. Hoje, um lançamento contábil, não. Leva 1 ano e meio. Tem gente agora fechando e fazendo lançamento de maio do ano passado. Sim. Então, talvez essa falta de tempestividade em prazo para o registro, e que hoje não existe na lei, não existe legalidade para essa tempestividade, é diferente do pessoal que sempre existiu prazo. Pelo que eu estou analisando aqui, esperando falar, muitas das coisas está sendo, pelo que ele cita, meio relacionado à cultura do contribuinte em si. E hoje eu acredito que no departamento pessoal, um dos principais gargalos ainda está na cultura. Porque para que a gente tenha um E-Social 100% corretinho, 100% bacana e sem gargalos, porque tem gargalos, viu, Marquinhos? Acho que se as informações elas chegassem de maneira se ela chegasse mais correta, com base na fundamentação legal, cara, ia ser outro cenário totalmente diferente. Então, a própria apuração já foi pagamento de incidências ali, de uma hora extra, onde reflete um descanso semanal liberado, por exemplo. A principal dificuldade está mesmo nas informações, nas apurações e na cultura da empresa de, e se eu coloco, se eu não coloco, se eu colocar uma hora extra e não
der o reflexo lá no DSR, dá para fazer isso? Ah, mas vocês não têm problema de enviar social atrasado. Oxi, se o cara não passou a admissão no prazo, vai em atraso. Se o Aí cara vai o evento em atraso. vai o evento em atraso e o pior, porque essa dança de cultura que tu vem comparando que no DP teoricamente é melhor, exatamente o que impacta é o fato de ser web service, e se eu não transmitir hoje já vai ter uma penalidade amanhã. Então, e essa tendência de ser mais tempestivo, de ser pré-preenchido, por exemplo, a gente está puxando no contexto de próprio Simples Nacional. A galera do tributário vai começar a sentir isso agora, principalmente com os reflexos para o Simples Nacional. Sim. A questão de ter uma possibilidade de um PGDAS pré-preenchido, o próprio normativo se adaptando a algo que já existia, que era a penalidade pela transmissão do PGDAS em atraso, onde o cara era multado somente em abril do ano seguinte. Agora, a Lei Complementar 214 está dizendo, se tu não transmitir até o dia 20, vai ser penalizado. Então, esse contexto de ter prazo, que no DP foi mais intenso, o DP da Web Service, a galera do fiscal e do contábil tenderiam a se preocupar mais, né? Sim. E se a gente pensar que antes do e-social, se a gente chegasse pro pessoal do DP e dissesse, olha, eu me lembro várias vezes, você não vai mais poder fazer aquela admissão retroativa, você não vai mais poder fazer aquela rescisão retroativa, dar as férias do cara depois que ele já tá de férias. Cara, isso era impensado, porque isso era cultura. Isso era a coisa mais normal do mundo. E a gente começou aqui o Rondinelli falando que, por exemplo, a admissão retroativa praticamente não existe mais. Não que não exista na prática, mas o cara vai admitir a partir daquela data em diante, correndo o risco do que passou. Só não vamos falar o nome da empresa, né? Pisca.